I never made it, but I know what it takes. Someone... Audio Jungle. Audio Jungle. Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa apostila do segundo bimestre. Então, capítulo 4, a ficção pode se tornar realidade? Capítulo 5, ficção ou realidade? E capítulo 6, tecnologia em pauta. Então, pegue sua apostila para a gente poder começar as nossas atividades. Então, abra seu livro na página 2, capítulo 4, a ficção pode se tornar realidade? Troca de ideias. Observe as imagens para a gente responder oralmente algumas questões. 1. Essa imagem retrata uma cidade. Você acha que ela existe? Por quê? Naquela imagem que eu mostrei anteriormente, ela existe? Ah, verdade, não existe, né? É uma atividade ficcional, futurística, né? É uma imaginação, porque na nossa época não tem nave espacial, né? Essas coisas. 2. Histórias de ficção científica revelam mundos em que a ciência está mais evoluída do que na nossa época atual. Você já assistiu algum filme ou leu algum livro de ficção científica? E o que você achou desse gênero? Né? Eu já vi o Planeta dos Macacos, Interestelar. É bem interessante, né? E você, o que você acha? Foco na leitura. Página 3. Romance de ficção científica. Então, 1. Leia um trecho de uma adaptação do romance 20.000 Léguas Submarinas. Seu autor, Júlio Verne, 1828 a 1905, é considerado o pai da ficção científica. Então, os personagens Nid, Conseil e o professor Aronnax, quem conta a história, foram resgatados pelo Capitão Nemo depois de caírem no mar. Como o comandante do Nautilus desejava manter o submarino em segredo, os três tornaram-se prisioneiros de Nemo. Nid, desde então, procurou formas de escapar do capitão e imaginava que uma caçada os levaria para longe do submarino. Então, passeio submerso. Durante alguns dias, não vimos o capitão Nemo. Comíamos bem e usufruíamos toda a liberdade que nos era concedida. Eu não tinha de que me queixar. Sempre que o Nautilus emergia, saímos para a plataforma a fim de contemplar o oceano e respirar a brisa fresca do mar. E no salão havia exemplares de fauna e flora suficientes para me manter estudando por anos a fio. Mais ou menos após uma semana, encontrei em minha cabine este bilhete. 16 de novembro de 1867, ao professor Aronnax a bordo do Nautilus. O capitão Nemo convida o professor e seus companheiros para uma caçada a realizar-se amanhã nas florestas da ilha de Crespo. Capitão Nemo, comandante do Nautilus. Uma caçada? Nid exclamou quando lhe contei o bilhete. Quer dizer que o capitão eventualmente vai à terra firme, Conseil observou. Aí no quadro ao lado, gente, tem algumas palavras, tá? Léguas. O que quer dizer essas palavras? Medida usada pelos navegadores. Usufruíamos, aproveitávamos, apreciávamos, eventualmente, de tempos em tempos, ocasionalmente. Vamos continuar nossa leitura? Então, continue acompanhando a leitura aí no seu livro, tá bom? Então, consultei o mapa de Nemo e disse: se realmente é assim, ele, de certo, escolhe as ilhas mais desertas. Na manhã seguinte, o capitão me convidou a tomar o de jejum em sua companhia. Então vamos caçar em terra firme? Comentei. Não, ele respondeu, vamos caçar nas florestas submersas. Florestas submersas? E como chegamos lá? A pé, professor, se quiser me acompanhar. Perplexo, segui o capitão até a popa do submarino, onde Nid e Conseil estavam nos esperando. Nemo entregou a cada um de nós um escafandro, equipado com um tanque de ar comprimido e reguladores que nos permitiriam respirar naturalmente. Deu-nos também lanternas elétricas e espingardas de ar comprimido que disparavam balas de vidro. Conseil e eu nos metemos nos escafandros, mas Nid se recusou terminantemente a participar de uma caçada subaquática. Estava desapontado, pois não seria daquela vez que teria oportunidade de fugir. Saímos do Nautilus pela câmara de compressão
na base do casco, e um instante depois meus pés tocaram o fundo do mar. Eu me senti como se estivesse em outro planeta. Parecia não ter peso, caminhando pela areia macia, rodeado de estranhas plantas, pedras, corais, conchas, peixes de todas as cores imagináveis. Algas compridas balançavam graciosamente à nossa volta, como fitas, sobre uma luz trêmula. Extasiado com tamanha beleza, tive vontade de dizer a Conceyu o que sentia, mas o capacete me impedia de falar. Então, ó, aí ao lado também tem uma palavrinha, ó, escafandro. É vestimenta de mergulhador para o fundo do mar. Fazia cerca de 1h30 que estávamos caminhando, quando o capitão Nemo nos apontou uma massa escura que se erguia diante de nós. Deve ser a floresta submersa de Crespo, pensei, enquanto penetrávamos numa selva de algas gigantescas que se elevavam a perder de vista, retas como colunas. Exploramos este local magnífico, até que Nemo indicou com sinal que faríamos uma pausa em nosso passeio. Fiquei contente com o descanso, chegando até mesmo a cochilar um pouco. Assim que abri os olhos, porém, ouvi uma coisa tão horrível que dei um salto. A poucos metros de mim estava uma aranha do mar, enorme, pronta para me atacar, mas que depressa o capitão Nemo avançou contra ela e a liquidou com sua arma. O incidente me serviu de alerta. A bela floresta podia encarar perigos ainda maiores. Continuamos nos aprofundando cada vez mais, até que tivemos que acender as lanternas. Logo, deparamos com um monte de blocos gigantescos. Era a base da ilha de Crespo e a fronteira dos domínios do capitão Nemo naquela região. Começamos a voltar para o Nautilus, tomando um caminho mais íngreme. Pouco depois, chegamos a um lugar onde a água atingia apenas 10 metros de profundidade. Cardumes inteiros se deslocavam ao nosso redor. A alguns metros do Nautilus, Nemo fez sinal para eu me abaixar. Joguei-me no chão e um par de sombras escuras passou sobre mim. Eram 2 tubarões monstruosos, as mandíbulas de ferro eriçadas de dentes. Fiquei apavorado, mas felizmente eles se afastaram sem nos ver. Meia hora depois, estávamos a bordo, sãos e salvos. Agora nós vamos fazer as atividades. Ó, página 6, exercício 2. Leia alguns trechos do texto e identifique o significado das palavras ou expressões destacadas. Se necessário, consulte um dicionário. Então, ó, o A deve ser a floresta submersa de Crespo. O que significa? Lugar com plantas próximo ao mar, vegetação encontrada sobre as árvores de uma floresta, lugar com plantas no fundo do mar. B. Sempre que o Nautilus emergia, saíamos para a plataforma a fim de contemplar o oceano e respirar a brisa fresca do mar. O que significa? Subia a superfície do mar, descia as profundezas do mar ou atracava no ancoradouro? Responda que nós já vamos conferir as respostas. Então, ó, floresta submersa, turma, é lugar com plantas no fundo do mar. E o que significa emergia? Subia a superfície do mar, tá bom? Se você respondeu esses dois, você acertou. Vamos para as próximas? C. Perplexo, seguiu o capitão até a popa do submarino, onde Nid e Conseil estavam nos esperando. O que é popa? Parte de trás de um barco ou submarino, parte central de um barco ou submarino, ou a parte frontal de um barco ou submarino. D. Tomamos um caminho mais íngreme. O que é a palavra íngreme? Plano, reto, muito inclinado, com poucas ladeiras. E E. Conseil e eu nos enfiamos nos escafandros, mas Nid se recusou terminantemente a participar de uma caçada subaquática. O que significa essa palavra terminantemente? Com firmeza, com hesitação, com tristeza. Respondam que nós já vamos conferir as respostas. Vamos conferir as respostas? Ó, popa é a parte de trás de um barco ou submarino, tá? A expressão íngreme, gente, é muito inclinado. E terminantemente, com firmeza. Vamos para a próxima página? Página 7, exercício 3. De acordo com o texto, o que é Nautilus?
o nome da roupa de mergulho, o nome de uma ilha ou o nome do submarino? Pausem o vídeo, respondam que nós já vamos conferir as respostas. Então, vamos à resposta? É o nome do submarino. Parabéns, você acertou. 4. Releia o trecho em que é feita a descrição de uma sala dentro do Nautilus. E no salão havia exemplares de fauna e flora suficientes para me manter estudando por anos a fio. A. Fauna e flora são substantivos coletivos. Pesquise e complete as frases. O que é substantivo coletivo, turminha? São palavras que nomeiam um grupo de seres, de coisas, objetos, tá bom? Então, ó, fauna é o coletivo de, flora é o coletivo de, tá? B, a expressão a fio nessa frase significa em sequência sem descanso, pausadamente e devagar. Vamos já conferir as respostas, tá? Então, vamos às respostas, ó. O coletivo de fauna é animais e de flora, plantas. E a expressão a fio em sequência sem descanso. Vamos para o próximo exercício? 5. Qual é a principal ação? Ou seja, o que fazem os personagens? 6. Um dos personagens recusa o convite para o passeio submerso. A. Que personagem é esse? Capitão Nemo, Conseil, Ned ou Aronnax? B. Por que ele recusou o convite? Respondam que nós já vamos conferir as respostas. Então, 5, né? Eles participam de um passeio, de uma caçada no fundo do mar, tá? E o personagem que se recusou foi o Ned, porque ele viu que o passeio ia ser no fundo do mar e ele não ia conseguir fugir do capitão, tá bom? Então, essas são as nossas atividades de hoje. Até amanhã!